Então, a gente está aqui hoje e vai falar de um tema que é um pouco complexo, porque ele atinge a todos nós e na nossa profundidade de percepção do nosso eu espiritual, do nosso divino em nós. Muitos amigos nos perguntam, e nas nossas reflexões teosóficas, por que é que depois de anos estudando teosofia, de anos estudando a literatura, a gente às vezes não tem ainda uma percepção profunda do nosso eu espiritual. A gente ainda às vezes, depois de anos estudando, não conseguimos ter um lampejo de contemplação, um lampejo de êxtase ou graça, como é comentado na literatura cristã. É uma pergunta, é um questionamento muito sério que todos nós temos que fazer a nós mesmos. O que é que faz com que nós não tenhamos uma percepção profunda do nosso divino? Então, para começar a nossa reflexão, eu faço essa pergunta para cada um de vocês. Vocês já acessaram, já perceberam, já contemplaram o seu divino? Se vocês não contemplaram ainda, é que provavelmente vocês estão fazendo alguma coisa errada. E esse caminho que muitas vezes é mal compreendido é o que hoje nós vamos tentar fazer uma reflexão a respeito, para que vocês possam conseguir o caminho, ter o caminho de cada um para poder acessar esses lampejos e essas verdades que vários sábios de todos os tempos pronunciam. Então, o nosso tema, a ditadura do ego. Primeiro eu queria dar uma definição para que facilite. Primeiro um dizer aqui, de Diógenes, um grande filósofo. Os piores escravos são aqueles que estão servindo às suas paixões. E normalmente, meus irmãos, é o que 99,99% do tempo nós fazemos. Nós idolatramos a nossa personalidade, as nossas meias verdades, os nossos entendimentos do que é correto, do que é verdadeiro, e deixamos de perceber e nos conectar com o que realmente é real. Então, para facilitar, o que é o ego? Aí você veja que eu coloquei o ego com o E maiúsculo. Para fazer uma separação, uma definição diferente do ego que nós costumamos falar, O ego, tem um amigo teosófico que chama eguinho, o nosso eguinho, com E minúsculo, para que vocês possam entender melhor. O ego, a partir da interpretação filosófica, significa o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada um. A nossa personalidade, e o ego com E minúsculo, é considerado o defensor da personalidade. Existem várias definições, nós podemos aqui falar de várias, mas eu quero deixar a definição dessa forma. A gente tem todos nós temos o ego, a nossa personalidade, e existe uma construção, existe a nossa personalidade que é envolta por uma maneira de interpretar, uma maneira que foi construída, uma segunda natureza que, ao estarmos encarnados, se manifesta. E essa segunda natureza, que não é real, que é temporária, que nós precisamos entender para que ela não nos domine. Todo mundo está comigo no pensamento? Eu gosto muito de uma alegoria que eu faço, eu não sei se eu fiz aqui da última vez que eu dei uma palestra, que eu gosto de estar de mãos dadas com todos nós. Nós somos irmãos, E alguns conceitos, algumas informações que eu vou dar agora podem chocar alguns de vocês. E faz parte, às vezes, chocar, porque é no embate que há evolução. É no questionamento, é na remoção de falsas verdades
que nós conseguimos evoluir e ter uma perspectiva mais profunda do nosso ser. Então, pensem nessa alegoria que nós estamos caminhando de mãos dadas, né, refletindo sobre um tema, sobre a vida, sobre aspectos de nós que muitas vezes nos deixam sem perceber o todo de forma mais plena e verdadeira. O ego é considerado o defensor da personalidade e serve como um mecanismo de defesa e se desenvolve a partir da interação do ser humano com a realidade. Certo? Se alguém te corrige e você se sente ofendido, então você tem algum problema de ego a ser resolvido. Essa frase é muito comum e eu gosto muito de usá-la. Porque, meus irmãos, não adianta a gente querer ter uma perspectiva profunda de espiritualidade se nós não resolvermos a nossa periferia. É a mesma coisa da gente querer construir, né, a nossa casa em terreno, em areia, né, movediça. Nós temos que ter uma base muito bem estruturada do nosso ser, da nossa vivência, para que a gente possa ter uma vivência espiritual que não deixa de ter diferença, né, o espiritual para o material. Na verdade, tudo é uma maneira de enxergar, porque o divino engloba tudo, e engloba inclusive a nossa manifestação na vida e nas relações com pai, com mãe, né, com irmãos, com amigos, na internet e no Facebook, né? Hoje em dia está muito em moda. Então, todas essas interações mostram qual é o nível de perspectiva e de conscientização que nós já temos dentro de nós e no nosso lado espiritual. Uma coisa que eu vou dar algumas dicas para vocês nesse trabalho, que é um trabalho perpétuo, né? Sempre existe alguma faceta do nosso ser que a gente ainda não enxergou, e às vezes essa faceta faz com que nós não tenhamos uma perspectiva mais profunda da nossa existência e da nossa unidade, né? Eu vou dar, às vezes, algumas dicas para vocês. Uma delas que se viu muito no meu treinamento espiritual, e sempre serve. Se eu reajo a alguma informação que alguém lança na minha direção, é porque eu não estou no aqui e agora. Eu não estou na presença. Eu não estou com o meu divino. Porque é um mecanismo de defesa desse ego com E minúsculo, em que ele está indo, né, em áreas da minha psique, em áreas de dor, de ressentimento, de mágoa, de seja lá o que for, de memória, ou seja, de passado. Todo mundo consegue captar isso que eu estou querendo falar, é muito importante isso. Se você reage a qualquer coisa que qualquer pessoa fale, é porque você está usando um mecanismo de defesa que é importante na nossa vida, né? A gente precisou dos mecanismos de defesa para aquecer, sobreviver no mundo, né? Sobreviver ao bullying, né? Que antigamente as pessoas xingavam a gente e não tinha muito problema. Hoje em dia já tem um pouco mais, mas a gente tinha problemas com pai, com mãe. E a gente criou um mecanismo de defesa, algumas máscaras, algumas maneiras de interagir com a vida para se defender. Mas chega uma hora, pessoal, que essas máscaras, que esses mecanismos de defesa têm que serem colocados de lado. Porque nós não somos mais crianças. E na cultura que nós vivemos, o que mais há nas pessoas são máscaras, mecanismos de defesa. A presença quase que completa dessa segunda natureza. E se nós não trabalharmos esse aspecto em nós, fica impossível de nós termos o menor lampejo, a menor perspectiva mais intuitiva da nossa existência. Somos seres realizados? Aquela primeira pergunta que eu fiz logo no início. Se nós percebemos que ainda não somos, ou que não temos nem nessas lampejos, a gente tem que refletir sobre esse assunto.
deveria ser uma pergunta muito séria que todo buscador da verdade, todo estudante de teosofia deveria fazer. Se não é, tem alguma coisa errada no caminho da espiritualidade de cada um. O que nos limita? Percebemos que somos apegados e condicionados. O apego é uma das características, né? Tem até o ego ali no meio, né? A pessoa apegada, seja lá o que for, dinheiro, mulher, né? Prestígio, fama, todos esses mecanismos que a personalidade às vezes cria para poder se sentir o quê? Amado. A gente não sabe amar e projeta no outro, e projeta nas pessoas e nas relações e na nossa maneira de interagir com o mundo, maneiras de fazerem com que as pessoas nos amem. Só que chega um determinado momento da vida, pessoal, que nós percebemos e que nós interagimos de uma forma que entendemos que, na verdade, nós é que temos que emanar o amor. E tudo é um espelho. Se nós fizermos a nossa parte, se nós interagirmos da maneira correta, ou seja, a reta ação, que tão bem o Bhagavad Gita falou, né? Não é o não agir, nem o falso agir. Demoraram séculos lá naquela civilização para poder entender, né, o reto agir. É agir seguindo a verdade. Mas que verdade, se nós ainda não entendemos o que ela é? Onde está essa verdade? Se nós ficamos só presos nesse ego periférico, nós vamos achar que a verdade é, todo final de semana, tomar cerveja e ver jogo de futebol. É uma verdade, é uma realidade para muitas pessoas. É uma realidade para muitas pessoas que você é casado e passa uma mulher bonita na rua e você lança um olhar de desejo. É uma verdade, porque a pessoa está na periferia do ego e não consegue perceber que tudo que ela emana, na verdade, demonstra aspectos não compreendidos dentro dela mesma. Mas chega uma hora que o homem e a mulher deixam de ser crianças e começam a entender por que é que eu tive essa reatividade. Lembra a dica que eu dei? A dica que eu dei da reatividade não é só quando uma pessoa fala uma coisa que a gente não gosta, não. É para tudo na vida. Tudo é um espelho. E aí vai ser o nosso manancial de características, de informações que podemos utilizar para nos entender, para nos autoconhecer. E aí as pessoas vão fazer ou deixar de fazer e nós não vamos mais nos decepcionar. Por quê? Porque você já é um ser mais inteiro, mais sábio, que não projeta nos outros as suas limitações e insatisfações na vida. E aí a gente agora, com essa informação que eu dei, começa a refletir de fulano, de beltrano, vamos deixar esse mecanismo também de defesa. Eu vi algumas senhoras balançando a cabeça como se estivesse pensando no marido. Mas esse não é o caminho. O caminho é a gente perceber a nós mesmos. Eu estava brincando, viu? Eu não sei quem estava pensando, mas a gente tem que perceber, nós só mudamos a realidade em nós mesmos. E nós mudando, essa é uma grande verdade, a nossa realidade interna, o ambiente ao nosso redor também se modifica. Como deixamos de ser apegados? Então você percebe que você é uma pessoa avarenta, né? Você não tem problema de doar, de ajudar as pessoas, de entender que na verdade dinheiro é energia. Epa, eu percebi que apareceu um menino na rua que eu olhei no olho dele, eu percebi que era uma pessoa de bem, mas eu não consegui tirar R$5 para dar para essa pessoa. Ali é uma informação para você poder refletir. Porque a partir do momento que você abre o questionamento interno, as respostas vêm.
Jesus tem um ditado que sempre eu guardei muito no meu coração. Pedi e obtereis. O problema é a gente saber pedir. O que é que a gente pede? O que ele estava ali falando, na minha interpretação, é pedir e obtereis informações em relação ao nosso eu divino, nas nossas limitações, para que a gente possa transmutá-las, transformá-las, para que haja uma realidade diferente na nossa vida e na nossa maneira de entender. Não há evolução sem resistência. É uma frase dos sábios de Princeton, nos Estados Unidos. Que as pessoas, às vezes, a gente tem alguns discursos, algumas reflexões aqui no movimento teosófico, que a gente já vai lá para o Nirvana, né? Mas, meus irmãos, para que a gente possa chegar no Nirvana, tem um caminho de resistência, tem um caminho de desapego. A gente só desapega de uma coisa que a gente... O próprio nome já fala, que a gente está pegada, seja dinheiro, seja mulher, seja o que for, trabalho, né? Às vezes a gente trabalha, e o tempo que nós temos que ter para dedicar à responsabilidade da nossa encarnação. Ou a gente vai querer esperar ter 60 anos para poder deixar de trabalhar, para poder ter tempo para ler os livros e... Aí já foi. Se você percebe que... O pessoal lá na Índia, no Oriente, os monges estudam a ciência, né? A ciência da compaixão, do amor, com 12, 13, 14 anos e vai a vida toda. E a gente quer fazer isso no final da vida? Então a gente tem que começar a entender que temos que ter responsabilidade com a nossa encarnação e com o nosso entendimento mais profundo da vida. Condicionamento tem a ver com apego e condicionamento, é tudo aquilo que cria divisão, pois separa, julga. Esse julgar é muito forte na nossa cultura, principalmente, criando crenças, falsas ações e reações nas situações da vida. Aí a gente vive nesse lamaçal de ilusões e quer chegar numa reunião teosófica e ter um êxtase espiritual, ou então na nossa casa, ou quando a gente faz uma viagem à Índia. Não, eu vou lá e vou ter uma experiência mística, eu estou lá no país dos santos, né? Onde mais se criou, onde mais apareceram pessoas sábias e santas. Não vai ser assim, pessoal. Eu costumo dizer que antigamente eu tinha um pouco essa perspectiva, não, eu vou lá na Índia. Até que depois de ter ido 2, 3, 4 vezes, eu disse, olha, a Índia tem que ser dentro da minha casa, no meu cantinho de meditação. Eu tenho que construir a Índia no meu coração. Porque onde eu estou, o mundo está comigo. Logicamente que tem alguns especiais que têm uma energia diferente, né? Que ajudam a gente ter essa conexão com o nosso eu superior, o eu divino, mais facilmente. Mas não é só nesses locais de facilidade, é no nosso dia a dia, nos nossos questionamentos, na nossa maneira de interpretar a vida e a interação que a gente tem com o outro. A gente tem que entender que cada um de nós aqui é espelho. Eu não posso tratar mal o irmão Ricardo, gostar de Ricardo e ter resistência, ter raiva de Silenes, que é minha amiga também. Muitas pessoas aqui eu não conheço. Mas mesmo que eu não conheça, eu tenho que ter um sentimento de carinho, de respeito. E mesmo que você pense diferente de mim em relação a algum aspecto, não deveria ser motivo para que a gente não se respeitasse, não tivesse um sentimento de carinho. Porque como eu posso não ter carinho por você sabendo que você é um mundo? Você é um mundo. Cada um de nós é um mundo, com experiências, com relações das mais diversas possíveis. Hoje eu estava no restaurante, né, Suprem Verda,
e tinha um senhor lá de quase 80 anos. Nossa, até que eu parasse para poder falar com ele, eu não... Ali é um manancial de informações, de cultura, de vivências, né? E ele falou conosco, vocês estão deixando de comer açúcar, né? O que é que ele parou para falar comigo? Porque açúcar é um veneno. Eu já sei disso, já estou deixando da minha dieta. E ele falou mais algumas coisas. E é essa relação que a gente tem. Quando a gente percebe uma pessoa que a gente não gosta, tem uma reação ali. O que é que eu não tenho? O que é que essa pessoa tem nela que eu não gosto em mim, que eu preciso trabalhar e transmutar? Mas eu tenho muita coisa para falar, então vamos adiantar, porque senão a gente não vai conseguir falar sobre tudo, né? Achamos que somos os detentores das respostas e que a nossa opinião e vontade devem ser acatadas e respeitadas. É a questão da arrogância e prepotência. Qualidades completamente opostas às virtudes da compaixão e da humildade. Os condicionamentos criam os diversos conflitos humanos, pois eles estão encravados no nosso ser em todos os níveis. Em todos os níveis, pessoal. E aí eu vou falar sobre alguns. O trabalho é de conscientização. Quais são os tipos básicos de condicionamentos? Como nos libertar desses grilhões? Entendemos que eles são grilhões? Entendemos que eles nos limitam? Quais são os hábitos, quais são os nossos hábitos diários? Para o corpo físico, para o corpo emocional, para o corpo mental e para o corpo espiritual. Coloquei a palavra corpo, mas poderia colocar para o físico, emocional, mental e espiritual. Porque tudo nesse âmbito existe, né? Coisas que podemos fazer para nutrir e despertar níveis mais profundos da nossa existência. Então, essa questão dos hábitos são aspectos muito importantes para que a gente possa, né, mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso entendimento em relação à vida, em relação à nossa maneira de enxergar, de interagir, né? Eu estava me lembrando aqui, bom, já tem muitos anos, né? Eu vou comentar com vocês. Quando eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, já estava na faculdade, e eu me lembro que eu estava solteiro, né? E um amigo meu me ligou, acho que 10, 11 horas. Igor, venha para minha casa, eu estou aqui com algumas amigas da faculdade e eu estou sozinho, venha me acudir. Me ajudar, porque eu estou precisando de ajuda. Nessa época, com 17, 18 anos, eu tinha parado para fazer algumas reflexões em relação à vida, em relação ao que eu queria para a minha vida, né? E eu disse, eu não vou. Mas a minha vontade era de ir. E eu me segurei na campa, e isso você veja, 17, 18 anos, você sabe que o homem nessa época, né, está querendo sair, se divertir e tudo mais. Mas eu me segurei na cama, na época eu era bem assim, eu me dedicava muito a trabalhos sociais, e eu comecei a orar, né? Comecei a orar e pedir para me darem alguma ajuda, né? Normalmente a gente, como vem de uma tradição cristã, né, a gente ora para Jesus. Eu disse, meu Deus. Depois a gente para analisar, eu ficava dando cada preocupação para Jesus. Mas eu sei o seguinte, que eu parei para orar e eu não sei o que foi que houve, que veio uma energia de amor na minha direção. Eu sempre fui muito sensível e eu percebi na hora um aconchego, como se fosse uma grande mãe vindo, né, me acudir daquele sofrimento que eu gerei pelas minhas imperfeições, pela minha maneira equivocada de perceber a vida. E eu dormi. Dormi rapidamente. Quando chegou no outro dia de manhã, 7 horas, 6 horas, acordei como num susto. E aí eu só percebi aqueles aplausos da minha consciência. Eu venci. Eu não fui por uma coisa que eu não estava mais querendo. Então eu criei a consciência, eu criei eu percebi que não era uma coisa que ia me gerar alegria, felicidade. Veio a ajuda, de alguma forma, e no outro dia, os aplausos da consciência, quando a gente deixa de fazer uma coisa equivocada, que a gente percebe que não é o caminho que vai levar
para o que a gente quer. Isso daí cria uma força. É como se fosse o gatilho, o teste que você às vezes é colocado para você ir para um outro nível profundo de entendimento da vida. Eu dei um exemplo meu, mas todos vocês têm exemplos. Por exemplo, quando a gente quer passar num concurso, quando a gente quer passar num vestibular, a gente tem que se dedicar, a gente tem que colocar o que é, a gente queria muito bem estar na rua, brincando com os amigos, ou no videogame, ou sei lá o quê, né? Futebol, pelada, na minha época era pelada na rua. Mas a gente tem que parar, não, quero passar nesse concurso, eu tenho que criar uma resistência, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Isso para tudo na vida. Essa falta de consciência que normalmente hoje as pessoas deixam de ter. Isso é para tudo, inclusive, pessoal, para o lado espiritual. A gente tem que sentar, como a gente fala, né? Meu pai falava para mim quando eu era mais jovem, você tem que sentar a bunda, né? Para estudar, para se dedicar. Isso é para tudo. Como é que a gente quer ter uma perspectiva mais profunda da vida se a gente não lê as nossas obras maravilhosas que a gente tem disponível para refletir, para analisar? E vocês percebam, eu acho que todo mundo aqui gosta de ler, né? Quanto mais você lê, quanto mais você está com o livro, mais você, meu Deus, que insight, aquilo ali alimenta a sua alma e faz você ter percepções mais profundas. Agora, se você daqui a pouco deixa os livros de lado, aí o que acontece quando você percebe já se passou 6 meses que você não leu nenhum, nem 2, nem 3 livros. Já quando você fica naquele hábito, você criou um hábito, você consegue ler 30, 40, 50 livros por ano. É um hábito. Aí você vai anotando, vai refletindo e vão surgindo reflexões na sua vida. Então, o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual precisam ser nutridos e é necessário que a gente tenha entendimento sobre ele. E eu coloquei um aqui só para poder servir de exemplo. No corpo físico, né? Há alguns anos atrás eu não gostava de fazer atividade civil. Eu gosto de falar exemplos, às vezes, meus para poder servir de exemplo para todo mundo, né? Porque às vezes é muita hipocrisia a gente falar uma coisa que a gente não faz. E eu percebi que eu estava sem energia nas minhas meditações. Minhas meditações não estavam... a gente vai ficando mais velho, né? E a energia, eu não estava conseguindo chegar onde eu chegava antes. Então, rapaz, eu tenho que me exercitar, eu estava um pouco sedentário. Então, eu comecei a fazer atividade física. Comecei a fazer, e eu aconselho todo mundo aqui, muita gente aqui é vegetariana, exames periódicos para poder saber como estão os nossos exames. Por exemplo, a vitamina D, se a gente tem uma vitamina D baixa no nosso corpo, isso é um exemplo de consciência que todos nós temos que ter. É essencial para a execução de mais de 85 funções do nosso organismo, além da ativação de mais de 2.000 genes funcionais, ou seja, 10% de nossos genes funcionais são metabolizados ligados a ela. A falta dela cria tudo isso aqui, pessoal. Nós ficamos doentes regularmente, contraímos infecções, dor nos ossos e nas costas, recuperação lenta após cirurgia, perda óssea, dores musculares, dificuldades no controle de apetite e manter o peso, tristeza, desmotivação e depressão. Então é importante que de 6 em 6 meses, já que a gente não está pegando sol como deveria, né, por causa do nosso ambiente da cidade, fazer esse exame e verificar se a gente está precisando complementar a vitamina D. Mas não é só a vitamina D, são várias outras vitaminas que nós temos no corpo e que, se a gente não prestar atenção, vai gerar doenças e câncer. Algumas doenças relacionadas à falta da vitamina D. Câncer de mama, câncer de colo, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, esclerose múltipla, câncer de ovário e aí vai. B12, nós que somos vegetarianos. A gente tem que dar uma olhada sempre na nossa B12. Se a gente não estiver metabolizando ela, já que a gente não come carne, a gente tem que usar outros mecanismos, porque senão nós podemos estar indo para a esclerose múltipla, que é uma das piores doenças que pode existir, né, na face da Terra, na minha opinião. Esclerose múltipla é uma coisa muito triste. Então a gente tem que olhar os nossos exames, fazer periodicamente. Então, essa conscientização em relação ao nosso corpo é importante. É importante em relação às nossas emoções, é importante em relação
né, ao lado mental, o raciocínio, e é importante também para o nosso lado espiritual. Eu dei um exemplo do físico porque está mais presente, próximo de nós. Será que a gente lembra de fazer esses exames periodicamente? E aí a gente pega uma frase de Patanjali só para ilustrar, né? A dor que ainda não veio é aquela que pode ser evitada. Mas se a gente não cuida, ela vem. Orai e vigiai. Ai daquele que se achar, né, o dono da verdade, que entende de tudo. Reflexão. Estudo livros de teosofia. Eu já fiz essa, então eu vou pular, né? A gente já falou sobre essa. Em relação a gente estudar sempre os livros e a gente não perceber um entendimento mais profundo da vida. E aí vem algumas reflexões. Palavras-chave. Perceba como está se relacionando seriamente com os valores do mundo. Gratidão, motivação correta, humildade e não julgamento. São bases. Não queira mais nada no caminho espiritual se você não já tiver trabalhado muito bem esses aspectos na sua vida. Não adianta. É chover no molhado, como o pessoal fala. E existe uma carta do Mahashohan que ele fala assim: todos nós temos de nos livrar do nosso próprio ego, o ser ilusório e aparente, a fim de reconhecer o nosso verdadeiro ser em uma vida divina transcendental. Quem falou isso foi a carta única do Mahashohan, que todo mundo pode ter acesso, né, na nossa literatura. Então, até eles falam sobre isso. Aliás, quem mais fala sobre essa verdadeira natureza, essa natureza primordial que todos nós temos, são eles, os grandes seres. Porque eles vivem praticamente 100% do tempo conectados com essas verdades. Porque quando você está na retação, que a gente comentou mais anteriormente, você está nesse fluir, nessa conexão direta do nosso divino com o divino maior. Com tudo, em cima, embaixo, com todos. Certo? Não há nada para ser conquistado, apenas a ignorância para ser removida. Ramana Maharshi. O que é que nós temos que fazer então? Qual é o nosso dever de casa? Uma avaliação correta da percepção da vida. Quais condicionamentos estão travando a minha vida? O trabalho pela fraternidade universal está sendo realizado de forma adequada? A importância capital da meditação e do autoconhecimento para o despertar das verdades mais profundas. Eu não vou falar sobre esses Yoga Sutras, porque tem a ver com as paramitas. Depois vocês podem, todo mundo aqui, toda hora vocês têm palestras, o pessoal deve falar muito sobre as paramitas aqui. Eu quero falar sobre outras coisas. Pessoal, nós temos que entender que 99,99% da população de nós hipertrofia o nosso ego, esse eguinho inferior, e atrofia o nosso eu divino. Esse atrofiar do nosso eu divino faz com que a gente não tenha a percepção correta das nossas relações e da interação mais eficaz. Um dia desse um amigo meu chegou para mim para falar que tinha um problema sério com a mãe. Eu disse: você tem que trabalhar isso. Vai esperar para quando? Para outra vida? Converse com ela, porque as pessoas têm problemas. Eu não sei, as pessoas são muito travadas e não sabem chegar. Eu disse: olha, eu falo isso porque eu também já tive problema com meu pai e com minha mãe. Uma hora eu cheguei e disse: olha, vamos sentar aqui, eu quero colocar algumas questões à mesa. Todos nós temos que fazer isso e remover esses entraves, porque muitas vezes esses entraves fazem com que a gente não vá muito longe em outros aspectos da nossa vida. Todo mundo entende isso que eu estou falando? Todos nós. E uma coisa muito importante que todos nós temos que fazer: percebeu que errou, peça desculpa. Percebeu que foi arrogante, que falou de forma grosseira, peça desculpa. Você só vai trabalhar, só vai criar a resistência desse ego periférico se ele perceber que quem manda é uma entidade superior. Que os cavalos não estão mandando. Que existe uma entidade superior que diz: não, eu errei,
E ele não gosta de pedir desculpa. Ele detesta. Então, antes dele fazer novamente, ele vai pensar, epa, eu não... é uma primeira resistência. Mecanismo... É assim, o ego psicológico, ele tem várias, é como se fosse uma cebola. São vários mecanismos de defesa, e quanto mais você vai acessando, ele é muito sagaz, ele é inteligente, ele tem uma inteligência própria. Então, quanto mais você vai trabalhando, mais vão aparecendo facetas dentro dessa cebola que você precisa descascar. Até que você chega no centro, e esse centro é o nosso eu divino. Não tem mais mecanismo de defesa. Deixou de ser um ego periférico para ser um ego sem defesas, um eu sem defesas. Jesus, quando estava lá com Pedro, né, que Pedro pegou a bainha, né, pegou o facão, né, e arrancou a orelha do soldado, o que foi que Jesus falou? Sai de reto, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Mas o que é que Jesus estava ali chamando? É porque Pedro é um diabo? Não. A atitude psicológica, o mecanismo de defesa está vinculado com o ego periférico. O que é que ele fala? Na vanguarda vai eu, né? Na periferia vais tu. Ou seja, o eu divino é quem manda. E o eu periférico não tem mais domínio. Quando Jesus é tentado, para servir de exemplos para todos nós, né? As 3 tentações de Jesus lá, né, no deserto, né? O que é que acontece com Jesus? Ele não se deixa levar por nenhuma das 3 tentações. A primeira tentação relacionada com o materialismo, né? Transformar pedra em pão. O outro em relação ao mentalismo, né? Se jogar e não se ferir, poderes. E o outro que foi como é que se diz? O doce que ele deixou por último, né? Satanás tem um poder na terra. No texto bíblico, a gente faz uma interpretação esotérica sobre o texto bíblico. Satanás é que domina aqui. Mas existe o eu superior que está em outro nível. E essa interação, essa fricção é que faz com que todos nós possamos evoluir e perceber e acessar essa centelha que está dentro de cada um. A última, para não deixar, que foi o quê? Política mundial. Né? Eu te darei todos os reinos e as glórias. E Jesus não quis. Essa tentação foi forte, porque ele ia mandar em todo mundo, né? Ia dizer como ia ser. Tem aquela pseudo-falácia que a política pode, os governantes vão transformar e ajudar as pessoas a serem melhores. Ninguém melhora ninguém. Cada um de nós é responsável pelo nosso despertar espiritual. É uma falácia a gente achar que a gente muda e que a gente transforma os outros. A transformação é individual. Jesus se salvou. Deu o exemplo, como nós também podemos dar o exemplo para outras pessoas. Certo? Mas nós temos que nos salvar. O sofrimento que o budismo tanto falou, inerente, existente na vida, sofrimento, só pode ser resolvido quando nós despertamos essa percepção mais profunda do nosso ser. E aí você pergunta, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que fazer? Ter mais responsabilidade. A gente tem que sentar, pegar um livro de teosofia, pegar um livro que a gente acha que tenha uma informação edificante, anotar, que nem a gente fazia na época, fazer reflexões. Como é que eu posso transformar isso na minha vida? O que é que tem dessas características aqui que esse texto aqui está falando que eu ainda não despertei em mim? Tem lógica, tem razão. Você não vai ser uma Maria vai com as outras. Você vai ser o autor das suas reflexões e dos seus entendimentos. E aí você vai começar
Vou pegar um bom livro para poder falar sobre meditação, que a sociedade tem vários, né? A Ciência do Yoga, recomendo esse. Entender, né, as paramitas, entender o que é que você tem que gerar de força, de energia, de resistência. E aí você vai começar a meditar. E você vai perceber que no início vai ser difícil, mas aí você vai persistir. Vai persistir, vai persistir. Tenha certeza absoluta, se você estiver no caminho correto, se você estiver de forma séria nesse trabalho, as respostas virão. Agora, se você levar a sua vida de forma pouco responsável, você vai deixar esse trabalho para a próxima vida ou daqui a 10, 20, 30. Porque, pessoal, vocês imaginam a bênção que é estar encarnado agora, aqui, agora. Poucas décadas atrás a gente viveu verdadeiros horrores. Até uma época atrás a gente não tinha nem a escrita, os livros eram raros. Hoje as pessoas preferem ficar no Facebook do que estar lendo em casa. Aí você pergunta, quantos livros você leu nesse ano? A pessoa às vezes não leu nem 3, 4. E fica se iludindo. É essa ilusão que todos nós temos que deixar de lado e ter mais seriedade no nosso despertar. Então, para fazer as nossas reflexões finais, na verdade, eu tinha comentado sobre a gnose, né, do sábio de Príncipe, que falou, não há evolução criadora sem resistência. E eu comentei sobre a retação e a importância da gente perceber essas questões na nossa vida. Eu queria, para poder finalizar, fazer uma leitura rápida de um textozinho só para falar sobre uma das qualidades que eu acho essenciais no despertar espiritual, que é o não julgar. Alguns aqui podem já conhecer esse textozinho, ele é bem antigo, mas ilustra um pouco e às vezes a ilustração ajuda, né? Havia numa aldeia um velho muito pobre que possuía um lindo cavalo branco. Uma manhã ele descobriu que o cavalo não estava na cocheira. Os amigos disseram ao velho, mas que desgraça, seu cavalo foi roubado. E o velho, que podemos falar assim, o sábio, respondeu, calma, não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está mais na cocheira. O resto é julgamento de vocês. As pessoas riram do velho, achando graça. 15 dias depois, de repente, o cavalo voltou. Ele havia fugido para a floresta e não apenas voltou sozinho, mas com uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram, velho, você tinha razão. Não era mesmo uma desgraça, e sim uma bênção. E o velho disse, vocês estão se precipitando de novo. Quem pode dizer se isso é uma bênção ou não? Apenas digam que o cavalo está de volta. O velho tinha um único filho que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as 2 pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez se puseram a julgar. E não é que você tinha razão? Foi uma desgraça, seu único filho perdeu o uso das pernas por tanto tempo. E o velho disse, mas vocês são obcecados por julgar, hein? Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe ainda se é uma desgraça ou uma bênção. Aconteceu que, depois de algumas semanas, o país entrou em guerra. Todos os jovens da aldeia foram obrigados a se alistar, menos o filho do velho. E os que foram para a guerra morreram. Quem é obcecado por julgar, cai sempre na armadilha de basear seu julgamento em pequenos fragmentos de informações, o que o levará a conclusões precipitadas. Nunca encerre uma questão de forma definitiva, pois quando um caminho termina, outro começa. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Então, esse mecanismo de defesa, de estar julgando, de estar querendo ser dono da verdade, para uma pessoa sábia, deixa de existir. As pessoas
começam inclusive a interagir com você com mais respeito. Começam a não falar com certos tipos de comentários, porque sabem que você não vai interagir. Né? E é assim que tem que ser. E você tem que filtrar a sua existência para as coisas que vão agregar no seu espírito. E quanto mais você agrega, quanto mais você percebe, quanto mais você acessa, mais você vão ter certezas. E essas certezas, meus irmãos, eu lhes digo, são maravilhosas. São bênçãos que todos nós podemos ter acesso. Todos nós. Só que vai depender da nossa responsabilidade, né? Da nossa sanga. Né? A importância de estarmos aqui, irmos para seminários, para poder interagirmos nos grupos de estudo, para poder refletir sobre um livro profundo, sobre a importância de doar, ajudar. Né? Eu vi Ricardo comentando aqui, vamos ver se as pessoas ajudam aqui para colocar um ar-condicionado, que aqui está quente. Né? Todos devem ajudar, se for uma proposta da diretoria, está aqui nossa querida irmã aqui. Foram feitas algumas reformas, né? A gente tem a nossa editora, a gente está agora com quase 20 livros, né, Ricardo? Querendo publicar e não tem dinheiro. Eu acho que não existe karma mais positivo, ação, né, reta, mais positiva do que a gente colocar recursos, ajudar de forma positiva que livros venham para a língua portuguesa para o nosso benefício, porque a gente já se beneficiou de outros tantos. Então, todas essas percepções temos que fazer, temos que refletir. Por que é que eu estou preso? Por que é que eu não me desenvolvo? O que é que eu estou amarrado? E aí, Shiva sempre virá, sempre ajudará para que a gente possa destruir crenças, falsas verdades, para que a luz possa se manifestar. Eu agradeço. Eu tinha várias outras coisas aqui para falar, mas as coisas fluíram do jeito que tinha que ser. Muito obrigado.